Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. E a gente volta, nessa videoaula com a nossa proposta, mas antes de irmos para a videoaula, de fato, para a nossa agenda, eu gostaria de deixar ser registrada a minha saudade, meu carinho por cada um de vocês, o desejo sincero de que vocês estejam bem. Então, o texto escolhido de hoje para a nossa acolhida chama-se A Gratidão porque há esperança. Ele diz assim: gratidão é algo tão extraordinário que o homem nem sempre consegue mensurar a sua existência nas mais inusitadas situações em que ela venha se fazer presente. Não falo da gratidão de um coração contente, cheio de benefícios e de conquistas. Esta gratidão é como um rio que corre tranquilamente e segue o curso de suas águas. A gratidão a qual me refiro é a que está presente no ser, mesmo que o seu coração esteja partido, a sua alma abatida e os seus sentimentos feridos. Existem pessoas gratas nessas situações? Olhe para a trajetória e a conduta do apóstolo Paulo nos registros bíblicos. Quantas vezes o seu coração não estava partido e ele caminhava ferido? Paulo não demonstrava revolta pelos combates vividos, mas sempre gratidão ao Senhor e convicção de que já recebera muito de Deus. Ainda podemos ser Paulo nos dias atuais. Um pássaro de asa quebrada, sexto ano, ainda poderá alçar voos. O pássaro ainda pode olhar às alturas e sentir-se feliz, porque em breve é para lá que vai bater as suas asas. O homem de expectativa frustradas ainda pode olhar para as alturas e perceber Deus, e ter a convicção de que pode estar lá, voando pelas asas do seu Criador e ter a certeza de que ainda não é o fim. Ainda há tempo de respirar sonhos e escalar montanhas, com a gratidão no coração, porque aquilo que ele feriu não lhe tirou respirar, porque há alguém que lhe sustenta em meio aos mares revoltos e às turbulências. Há esperança para aquele que ainda vive. É certo que, mesmo descartado, ferido e machucado, como uma árvore cortada e de raiz envelhecida, ao cheiro das águas reflorescerá, brotará ali um renovo. Isso é motivo de esperança. É uma notável razão para ter gratidão, mesmo que em meio à dor. É possível existir gratidão em meio ao caos, porque, antes de tudo, há esperança em Deus. Então, é assim que a gente começa a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do texto. E agora, nós vamos para a indicação da nossa agenda. A nossa agenda, a gente tem aí essa acolhida, esse momento, Aí a gente começa com a correção do módulo 3, páginas 61 a 63. A gente resolve o final de unidade na página 69, onde você anota comigo. E a gente vê aí se a gente resolve ou deixa como indicação a página 80 e 84. Tudo bem? Então, você que não pegou ainda o seu módulo, que não pegou sua agenda, veja aí se a sua agenda está atualizada, senão não perde tempo. Vamos dar início. Olha aí, módulo 3, página 61. Lá, de vermelho, na indicação, pronomes interrogativos. Leia as anedotas a seguir. Qual o cereal preferido do vampiro? Aveia. Quantos elefantes tem um time de futebol de elefantes? Quantos elefantes um time de futebol de elefantes? O goleiro, Aí, Ziraldo, livro do riso do menino maluquinho, São Paulo, Melhoramentos 2004, página 43 e 81. A. O gênero anedota tem como objetivo provocar o riso ao leitor. O que produz humor nas anedotas apresentadas acima? Aí, isso faz parte da atividade, ler, interpretar, tirar suas análises, Às vezes, a professora não ri porque não entendeu, porque não estava claro. Então, é um momento também de você aprender, treinar, a sua interpretação. Na anedota A, o humor decorre de a resposta veia. Na verdade, referir-se à junção do artigo A mais a palavra veia, e não propriamente ao cereal, pois em histórias de vampiros, geralmente suga o sangue da veia, parte do corpo dos humanos. Então, aveia, aveia separada, tá aí junto, aveia. B. O humor ocorre no fato do time ter somente um único jogador, pois se tratar de um animal tão grande, um único elefante é suficiente para ocupar todo o espaço do gol e impedir que o time adversário marque gols. Então, repetindo, o humor da tira A, você coloca na anedota A, o humor decorre de a resposta aveia, na verdade, referir-se à junção do artigo A mais a palavra veia, e não propriamente ao cereal, pois em histórias de vampiros, eles geralmente sugam o sangue da veia, parte do corpo dos humanos.
Já na anedota B, o humor ocorre no fato de o time ter somente um único jogador, pois por se tratar de um animal tão grande, um único elefante é suficiente para ocupar todo o espaço do gol e impedir que o time adversário marque gols. Nas duas anedotas, além do ponto de interrogação, foram empregadas palavras para indicar que se trata de uma pergunta. Que palavras são essas? Qual e quantos? Pronomes interrogativos são aqueles empregados para formular frases interrogativas. E essas frases interrogativas, sextuanos, elas podem ser diretas ou indiretas. Assim como os pronomes demonstrativos e indefinidos, eles podem ser variáveis ou invariáveis. Veja os exemplos abaixo. Exemplo sextuano dos pronomes interrogativos variáveis. Olha aí. Qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. Invariáveis, que e quem. Certo? Aí a gente vai para a página seguinte. Leia a tirinha do personagem Seninha. Aí a gente vê toda a leitura, né, da imagem, você olha em todos os detalhes. Essas bruxas de histórias infantis já estão apelando, né? A Rogério Martins, acessa em 1º de junho de 2018. Para se manter em segurança, faça igual o personagem Seninha e não aceite brinquedos ou doces de pessoas desconhecidas. Isso é um alerta muito importante, tá bom, sexto ano? Então, vamos lá. De que forma é construído o humor nessa tirinha? Né? O fato de o personagem Seninha está esperando, né, ou está espantado com o atrevimento da bruxa, personagem clássica dos contos de fada, em oferecer um carrinho, a fim de enganá-lo. Né? A gente conhece a história da Branca de Neve, em que a bruxa enganou a Branca de Neve com a maçã. Né? Então, o fato, repetindo aí para você que não anotou, que tenha deixado em branco, o fato de o personagem Seninha estar espantado com o atrevimento da bruxa, personagem clássica dos contos de fada, em oferecer-lhe um carrinho ao tentar, né, enganá-lo. A que conto essa tirinha faz referência, né? Essa tirinha, ela faz referência, ela lembra um outro texto, uma outra história. Qual é? Ao conto de fadas, né? A Branca de Neve e os Sete Anões. Vocês conhecem? Claro que sim. Com quem Seninha está falando? Com o leitor da tirinha. Por que ele diz que as bruxas de histórias infantis estão apelando? Qual a sua opinião sobre isso, sexto ano? Porque para enganá-lo, em vez de oferecer-lhe uma maçã, como faz com a Branca de Neve, a bruxa ofereceu a ele um carrinho, que é a grande paixão do personagem. Que pronome foi empregado na fala de Seninha? Essas. Como é classificado esse pronome? Esse pronome, sexto ano, ele vai ser interrogativo, demonstrativo ou indefinido, né? Então, ele vai ser demonstrativo. Por que Seninha diz essas bruxas e não estas bruxas? Boa pergunta, né? Vamos lá, a resposta? Porque pela imagem, sexto ano, é possível perceber que Seninha está se distanciando da bruxa. Além disso, a indicação que ele faz com a mão mostra esse distanciamento entre os dois personagens. Então, se está se distanciando, ele usa essas. Se fosse próximo, estas. Leia o poema abaixo. Todo mundo erra. Não chore, Bia. Bia não chora. Não chora porque errou. Errar todo mundo erra, inclusive aquele que julga os erros de quem falhou. Sérgio Caperelli, Todo Mundo Erra, ABC dos Abraços, São Paulo Global, 2017, página 28. Qual é a situação apresentada nesse poema? Uma menina, né, veja aí do lado, que está chorando, pois cometeu algum erro, e o eu lírico tentando consolá-la, certo? Então, repetindo, uma menina que está chorando, pois cometeu algum erro, e o eu lírico tentando consolá-la. Qual é a classificação dos pronomes em destaque? O pronome todo é indefinido e o pronome aquele é demonstrativo. Bom? Então, o pronome todo é indefinido e o pronome aquele é demonstrativo. Esses pronomes, eles são variáveis ou são invariáveis? Eles são variáveis. Leia a manchete abaixo.
Qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema? Disponível em http mundoestranhoabril.com.br, acesso em 18 de junho de 2018. Que pronome foi empregado na manchete acima? Classifique-o. É importante, né, Seixone, que você não queira de cara acertar, adivinhar as respostas, mas que toda a resposta ela seja fruto da sua análise, da sua interpretação. Então, o pronome qual? Classificado como pronome interrogativo. E a gente viu que ele pode ser de maneira direta ou indireta. Né? Direta é quando tem interrogação, indireta é quando não tem. Tá? Esse pronome ele é variável ou invariável? Ele é variável. Ele pode variar sim. Nessa manchete, é apresentada uma frase interrogativa direta. Reescreva esta frase transformando a interrogativa em direta. Por que ela é direta, Seixone? Porque ela tem a presença da interrogação. O que a gente vai fazer? A gente vai retirar. Então, a gente pode colocar. Eu perguntei qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Ele perguntou qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Gostaria de saber qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Então, a gente tem aí 3 opções, tá bom? E agora, né, como a gente combinou pontualmente, a gente vai lá para a página 69, certo? Então, você acompanha aí na página 69. A página 69, gente, geralmente, né, ela traz uma análise, um resumo do que foi visto na unidade. Então, ela tenta coletar essas informações importantes, a fim de ver com vocês uma espécie de recapitulação, se você entendeu mesmo ou não. Se você tem dúvida, você volta lá. No sistema de aula presencial, a gente sempre faz isso juntos, né? Não sei se vocês lembram, mas eu sempre resolvia com vocês, porque era também uma oportunidade de tirar dúvida, de relembrar, de enfatizar alguns pontos, né? De retomar outros pontos, porque a aprendizagem ela é assim, ela é um processo, né, que a gente vai tornando palpável com vocês. Então, vamos lá. Na página 69. O anúncio de propaganda tem como objetivo divulgar uma ideia, um serviço ou uma instituição social ou ambiental, sem fins lucrativos. Para isso, conta com os recursos argumentativos, compostos por linguagem. Aí você vai colocar no primeiro espaço mista, com frases curtas, e o emprego de verbos no modo imperativo, para convencer o leitor. Então, vamos lá. Repetindo, né? O anúncio de propaganda tem como objetivo divulgar uma ideia, um serviço ou uma instituição social ou ambiental, sem fins lucrativos. Para isso, conta com recursos argumentativos, compostos por linguagem mista, com frases curtas, e o emprego de verbos no modo imperativo para convencer o leitor. Pronomes são as palavras utilizadas para substituir ou acompanhar um substantivo. Eles podem variar em gênero e número, de acordo com o substantivo a que se refere. Né? De novo, pronomes são as palavras utilizadas para substituir ou acompanhar um substantivo. Eles podem variar em gênero e número, de acordo com o substantivo a que se refere. Pronomes pessoais são os pronomes que se substituem os substantivos e identificam as pessoas envolvidas no discurso. Eles podem ser do caso reto ou oblíquo, né? Então, repetindo aí para você. Pronomes pessoais são os pronomes que substituem os substantivos e identificam as pessoas envolvidas nos discursos. Eles podem ser do caso reto ou oblíquo. Pronomes interrogativos são as palavras empregadas para formular frases interrogativas, diretas ou indiretas. É importante, né, Seixone, que você só não preencha, ou que você, né, que você acompanhe, que você tenha tentado responder, que agora você possa mediar o que você acertou, o que você errou, o que precisa você recapitular, né? Então, esse momento ele é muito importante para que você faça essas percepções. Olha aí, como ele traz de uma maneira resumida pontos importantes que vocês precisam saber. Ó, pronomes interrogativos são as palavras empregadas para formular frases interrogativas, diretas ou indiretas, né?
que foi justamente o que a gente se deteve a fazer agora na correção da 61 a 63. Pronomes demonstrativos são as palavras empregadas para situar no espaço, no tempo e no próprio texto seres ou objetos em relação às três pessoas do discurso, certo? Então, atente-se aí, vou repetindo mais uma vez. Pronomes demonstrativos são as palavras empregadas para situar no espaço, no tempo e no próprio texto seres ou objetos em relação às três pessoas do discurso, tá bom? Lá em cima, gente, a gente vê aí a legenda que diz assim, ó, neste capítulo, você estudou as características dos gêneros anúncios de propaganda, carta aberta e também os pronomes. Chegou o momento de rever esses conceitos. É como eu dizia para vocês inicialmente, né? Rever esses conceitos é repensar, é ver se você sabe. O ideal é que você tente responder isso aqui de primeira. Mas se tiver dúvida, volta lá nos conteúdos e preenche. Olha aí, a carta aberta tem como objetivo informar, reivindicar, instruir ou alertar sobre determinado assunto, de forma pública, com a apresentação de argumentos convincentes. Possui registro formal e sua estrutura é formada por título, introdução, desenvolvimento, conclusão e assinatura. Nós vimos, pessoal, na videoaula, tanto de leitura, né, como nessa própria redação, as características da carta aberta, né? Então, foi o momento da gente repensar esse conteúdo, de repensar essas propostas, a fim de que você possa identificar. Não só identificar, mas de produzir também a carta aberta, caso seja preciso, fosse feita uma atividade para vocês. Então, a gente tem aí a carta aberta, tem como objetivo informar, reivindicar, instruir ou alertar sobre determinado assunto, de forma pública, com a apresentação de argumentos convincentes. Possui registro formal e sua estrutura é formada por, aí anota aí para não esquecer, título, introdução, desenvolvimento, conclusão e assinatura. Então, de novo, título, introdução, desenvolvimento, conclusão e assinatura. Esses são os elementos, né, da carta aberta. Mais do que saber só os elementos que a compõem, são as características que a formam, né? Então, é importante que você tenha sempre em mente. Aí, bota em cada espaço título, introdução, desenvolvimento, conclusão e assinatura, certo? Pronomes de tratamento são palavras empregadas para designar o grau de formalidade que existe entre as pessoas do discurso. Então, vamos lá. Aí, pronome de tratamento são palavras empregadas para designar o grau de formalidade que existe entre as pessoas do discurso. Sempre que se fala das pessoas do discurso, sextando, você vai ter em mente quem? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E quando a gente fala de formalidade com as pessoas, né, de pronomes de tratamento, é justamente isso, que pessoa você se refere. Quando você se refere a um amigo mais próximo, você não vai dizer o senhor, excelentíssimo, ilustríssimo, você diz você, né, bem informalmente. Com a diretora da escola, você também vai usar da formalidade com o seu professor, já com um primo, um amigo, né? Própria, às vezes, a mãe. Às vezes você fala com a sua mãe com informalidade, mas você tem que falar sempre respeitosamente, certo? Pronomes possessivos são os termos empregados para dar ideia de posse, né? O próprio nome já diz, né? Então, você vai dar aquela ideia de posse. São os pronomes possessivos. E nós temos também, né, ainda para concluir, para a gente quase encerrar esse momento em que a gente trabalha, né, com as especificidades e as classificações dos pronomes, a gente tem os pronomes indefinidos, tá certo? São os termos empregados para dar a ideia de indefinição e imprecisão. Ah, professora, é muito difícil, eu errei alguns, não tem problema. Você corrige. Se tiver tido dúvida, volta lá, né? Toda a atividade tem as legendas em cores que poderiam lhe auxiliar a preencher esse espaço, tá certo? Então, essa primeira parte a gente encerra aqui, e aí eu vou deixar com vocês, tá certo? Para que vocês resolvam a indicação da página 80, 80 a 84.
A 80 e 84, ela vai trabalhar a sílaba tônica e a sílaba átona, né? A sílaba forte e a sílaba mais fraca, né? A sílaba pronunciada com mais intensidade sextona é uma palavra chamada de sílaba tônica, a qual pode ser acentuada graficamente ou não. Já as sílabas pronunciadas com menos intensidade são chamadas de sílabas átonas. Então, você vai aí responder da 80 a 84, tá certo? E a gente retorna na nossa próxima videoaula já com a correção. Um abraço carinhoso, até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.